2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. De tal maneira amó a este mundo Dios, que a su único Hijo Él nos entregó. De tal manera amó a ese mundo Dios, que a su único Hijo Él nos entregó. Para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer.
Olá, a graça e a paz de Jesus Cristo. Nós vamos continuar refletindo no livro de Atos. Então eu te convido a abrir sua Bíblia no capítulo 9 do livro de Atos, versículo 32 até o 35. Nós vamos pensar no tema Pedro, o pescador de homens. Capítulo 9 do livro de Atos, versículo 32 a 35. Assim diz a palavra do Senhor. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali um certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sorona, os quais se converteram ao Senhor. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, eu venho rogar-lhe, Pai, que o Senhor nos dê discernimento da Tua palavra, que o Senhor molde os nossos corações segundo a Tua vontade, que a nossa vida reflita a glória de Cristo. Que o nosso ser, que as nossas ações venham a trazer ainda maior glória ao Teu nome. É no nome precioso de Jesus Cristo que oramos e agradecemos. Amém e amém. No texto que lemos, nós temos o milagre realizado pelo apóstolo Pedro. Ele levanta um paralítico que estava ali, então, nessa situação há um bom tempo. Já fazia 8 anos. E nós percebemos, então, no texto algumas ações de Pedro. E eu queria pensar com você, por que Pedro é um bom pescador de homens? E é justamente isso. Pedro era um pescador de peixes, mas Jesus dá a ele uma promessa. Venham após mim e eu lhes farei pescadores de homens. E então nós vamos perceber algumas coisas que apresentam isso na vida de Pedro, nesse momento. Mas antes disso, também é mostrado no texto um milagre. É a realização de um grande milagre. Um homem que era aleijado volta a caminhar. Ele tem restabelecido seus movimentos. Então, eu quero pensar também sobre a finalidade do milagre. Então, a princípio, qual que é a grande finalidade do milagre? Eu já disse isso em outros vídeos e quero também reafirmar aqui. A finalidade do milagre é anunciar o Evangelho. O milagre sem anúncio do Evangelho nada o é. É necessário que haja um milagre, mas haja junto com o milagre o anúncio do Evangelho. O anúncio do Evangelho é a prerrogativa que sela, que valida o milagre como algo vindo da parte de Deus. O milagre sem o Evangelho não representa absolutamente nada, mas o milagre com o Evangelho representa absolutamente tudo. Então, o milagre vem para dizer, olha, realmente, aquilo que esses apóstolos estão dizendo, aquilo que eles anunciam com suas palavras é verdadeiro. Aqui está o que comprova isso. E esse foi um pedido dos apóstolos logo ali no início do livro de Atos, que Deus estivesse com eles e lhes dando então a possibilidade de realizar prodígios e sinais para que saibam que a palavra deles é verdadeira. E Deus assim o faz. E enquanto eles caminhavam, Deus ia realizando milagres por intermédio dos apóstolos, e a ação dos apóstolos é maravilhosa porque quando isso acontecia, eles davam glórias a Deus. E o que é um milagre sem o Evangelho? O milagre sem o Evangelho é a proposta de Satanás, é a proposta do diabo. Satanás adora milagres sem Evangelho, porque ele ajunta multidões, mas essas multidões são ajuntadas sem nenhum tipo de propósito de glorificar a Deus. Quando você lê 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 7 a 12, você vai perceber isso claramente. A ação de Satanás é justamente essa, realizar prodígios e sinais, mas sem o Evangelho. Assim como acontece nos nossos dias, muitos fazem isso. A grande propaganda é, venham para as nossas igrejas porque aqui realizamos milagres. Isso está totalmente equivocado. Venham para as nossas igrejas porque aqui vocês terão a oportunidade de conhecer Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Libertador. Aquele que morreu por nossos pecados, ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai. Então, a função da igreja é anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E não podemos trocar isso pela função de realização de milagres, realização de curas, promessas de prosperidade. Isso é totalmente equivocado, fora do Evangelho. Quem gosta muito de milagres sem Evangelho
é Satanás. Então aí eu vou te convidar também depois a ler capítulo 2, versículos 7 a 12 de 2 Tessalonicenses, para você entender bem essa questão. Então o que é o milagre? O milagre é a chancela de que aquilo que os apóstolos diziam era verdade, o anúncio do Evangelho, o anúncio de Jesus como Senhor e Salvador. E eu quero então agora me aprofundar, tendo esclarecido isso, em como Pedro se tornou um bom pescador de homens. A primeira coisa que nós percebemos aí no texto é que Pedro busca comunhão. Olha lá, passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Aí logo no versículo 32. Então Pedro ele está caminhando, anunciando o evangelho, passando por toda parte, anunciando que Jesus é o Salvador, mas ele sempre faz questão de fazer o quê? Ir visitar os santos, ir visitar os convertidos, estar junto com a igreja, estar junto em comunhão. Esse momento tem sido muito oportuno para muitos irmãos que estavam todos os dias nas igrejas e já não davam tanto valor à comunhão, mas agora até sentem falta desse momento de poder estar com seus irmãos, ter a liberdade de ir e vir e ouvir o evangelho. E é justamente isso. Pedro é um bom pescador de homens, por quê? Porque ele gostava de estar em comunhão com seus irmãos. É triste para mim que sou pastor chegar numa igreja e ver ela vazia, ver ela sem nenhum membro sentado ali no banco. Mas ao mesmo tempo eu sei que Deus está no controle, está fazendo uma grande obra na vida de cada um de nós, nos lembrando da importância de estarmos juntos, em comunidade, cuidando, zelando um pelas vidas dos outros. Então Pedro era um bom pescador de homens porque ele gostava de estar em comunhão. A segunda coisa que a gente percebe na vida de Pedro é que Pedro glorifica a Deus. Há um grande milagre sendo realizado aqui. O que muitos fariam nos nossos tempos? Chamariam as televisões, chamariam os repórteres para mostrar, olha como eu fiz um milagre, olha só como eu sou maravilhoso, olha, venham para a minha igreja porque tem uma foto minha aqui estampada na frente da igreja. Totalmente equivocado esse tipo de situação. O homem deve diminuir e Jesus crescer. A proposta do evangelho nunca foi que eu cresça e Jesus diminua. É sempre o contrário, que eu diminua e Jesus cresça. Muitos fariam justamente isso, uma autopromoção para dizer que o poder está em si mesmo. Mas Pedro não. Pedro ele faz questão de dizer as palavras que fazem toda a diferença. Acompanhe aí versículo 33 e 34 novamente. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Ele diz, Jesus Cristo te cura. Ele dá a glória, ele dá a honra, ele dá o louvor a Deus, a quem realmente pertence o poder. É nos passos e no poder de Jesus Cristo que Pedro vai se mostrando um discípulo de Jesus, um pescador de homens que sabe exatamente o seu lugar. É nos passos, é no poder de Jesus que Pedro vai dando glória a Deus e fazendo com que outras pessoas glorifiquem o nome de Deus. Nós não podemos nunca permitir que o nosso coração se exalte, que o nosso coração se torne orgulhoso ao ponto de tirar a glória que é de Deus e de alguma maneira fazer com que nós sejamos exaltados. Isso está totalmente equivocado. Uma pessoa que vai ser um pescador de homens, um pescador verdadeiro, uma pessoa que vai ser um discipulador, alguém que vai levar o evangelho a outras pessoas, é uma coisa que ela deve entender e saber muito bem. Jesus é o Senhor. Jesus é o único digno de glória, é o único digno de louvor. Jesus é quem deve ser adorado. Pedro faz justamente isso. Toda honra, toda glória é dada a Jesus. Ele faz questão de dizer, Jesus Cristo te cura. E é justamente isso que acontece. E as pessoas fazem o quê? Dão glórias a Deus. Versículo 35. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Eles viram e se converteram a Pedro? Não, de forma alguma. Eles se converteram a Jesus Cristo, ao Senhor. Por quê? Porque Pedro fez questão de dizer, olha, é o Senhor quem faz a obra.
A semelhança do capítulo 3 de Atos, Pedro já havia feito isso anteriormente e dado a glória a Deus, e agora novamente ele faz. E agora ele está cumprindo justamente aquilo que está lá em Mateus capítulo 5:16. Os homens verão as suas obras e glorificarão a Deus que está nos céus. E essa é a grande função de um pescador de homens. Um pescador de homens, alguém que é discípulo de Cristo, alguém que quer fazer com que outras pessoas glorifiquem Jesus, ela deve entender qual é a finalidade, a real finalidade de um milagre. Ela deve buscar a comunhão. Ela deve dar a glória a quem pertence à glória, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ela deve cumprir o propósito de sua vida, que é fazer com que outras pessoas glorifiquem a Deus que está no céu. Então, para a nossa reflexão, eu queria te fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta é: quando você pede um milagre a Deus, qual o motivo? Qual o motivo de você pedir um milagre a Deus? É para glorificar a Deus? É para honrar a Deus? É para fazer com que o nome de Deus seja anunciado? É para ter uma porta aberta para pregar o Evangelho? É isso realmente? Ou é para benefício próprio? Puro ego, pura egolatria. É para que você tenha mais? É para que você não passe dificuldades? Veja como é contraditório muitas vezes o nosso pensamento a respeito de Deus, a respeito dos milagres. Nós não queremos sofrer, mas temos a ciência de que Jesus Cristo sofreu e padeceu as nossas dores e morreu na cruz. Nós dizemos que não queremos ter nenhum tipo de incômodo, nenhum tipo de dificuldade, mas Jesus Cristo faz questão de dizer que o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. Nós muitas vezes queremos ser maiores que Cristo, tendo tudo, todos os bens materiais, mas Jesus afirma que cabe ao discípulo não ser maior que o seu mestre. Um discípulo não precisa ser maior que o seu mestre. Vendo o quadro atual, o que temos percebido é que muitas vezes as pessoas pedem milagres a Deus, mas sem nenhum tipo de discernimento. Por que o milagre deve acontecer na sua vida? Como esse milagre vai fazer com que Jesus Cristo seja anunciado? Como esse milagre vai fazer com que pessoas se acheguem, se aproximem de Deus? Então, essa é uma boa reflexão diante desse texto. Quando você pede um milagre a Deus, qual é o seu motivo? A segunda é: suas realizações servem para honrar a Deus ou inflar o seu ego? Aquilo que você realiza, a sua capacidade criativa, os seus dons, os seus talentos, eles servem para quê? Servem para honrar a Deus, glorificar a Deus? Ou simplesmente para você bater no peito e dizer: eu fiz, eu sou o cara, eu sou quem faz, eu sou quem acontece, sou eu. É interessante que Deus faz uso do que as pessoas têm nas mãos. E existe uma leitura muito bem feita da palavra de Deus, que quando a gente vai olhando o que acontece nas Sagradas Escrituras, Deus faz uso do que você tem nas mãos. Foi assim com Moisés. Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Eu tenho um cajado, e Deus disse: isso basta. Davi, o que você tem na mão? Eu tenho uma funda e algumas pedras. E Deus disse: tá bom, é isso que eu vou usar. Então chega para o próximo que nós vamos, para a próxima reflexão que nós vamos ter, para Dorcas, e diz: Dorcas, o que você tem na mão? Eu tenho linha e agulhas. E Deus diz: tá bom, é o suficiente. O que você tem na mão? Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Esse talento é usado para honrar a Deus, para glorificar a Deus? De que servem os seus dons e talentos? Qual é a finalidade? Servem para levar pessoas a glorificarem a Deus? Ou simplesmente para você inflar o seu ego? Pense sobre isso também. E por último, suas obras levam pessoas a glorificar a Deus? Então, tudo aquilo que você já tem feito no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vida familiar, tudo isso tem glorificado a Deus? Existe até uma outra história bastante interessante de um homem que morreu, e aí o pastor estava ali fazendo o velório. Enquanto fazia o velório, dizia o seguinte: esse homem era um homem honesto, um homem justo, dedicado à família, dedicado ao trabalho, honesto em
em seus negócios. Então a mãe cutuca o filho ali sentada e diz para o filho: vai lá ver quem que está sendo enterrado ali, que não deve ser o seu pai. Então por aí você percebe uma coisa muito simples. As suas ações, as suas atitudes, as suas palavras, elas dão louvor a Deus? Elas glorificam a Deus? Pedro, na sua simplicidade, sendo um pescador, foi discípulo de Jesus e aprendeu muito com Jesus. E agora ele realiza obras muito semelhantes a que Jesus realizava, curando pessoas. Mas ele não se esquece de uma coisa fundamental: a glória precisa ser entregue a Deus. Minhas ações, minhas atitudes, tudo aquilo que eu faço deve servir para glorificar ainda mais o nome do Senhor. Quer ser um bom pescador de homens? Quer ser uma pessoa que glorifica o nome do Senhor? Viva em união, em comunidade. Não se afaste da comunidade, da igreja. Tenha o desejo forte de estar entre os seus irmãos. Busque glorificar a Deus com tudo aquilo que você faz. Lembre, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você é permissão de Deus e ação de Deus sobre as suas vidas. E por fim, sempre faça uma revisão na sua vida e veja se a sua vida está realmente fazendo com que outras pessoas glorifiquem a Deus. Será que o seu vizinho bateria na sua porta agora e diria: amigo, eu quero ir na sua igreja e conhecer o seu Deus, porque aquilo que você tem feito aqui no nosso bairro fez eu perceber que eu preciso de Deus. Será que isso aconteceria aí na sua vida? Pense sobre isso. Que Deus abençoe você, que Deus te ilumine, que Deus abençoe toda a sua família. E você, que tem sido abençoado pelas mensagens, eu quero te convidar a curtir, a se inscrever e a clicar no sininho aqui para que você fique sabendo das novas publicações. Até logo mais. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E em paz e santidade toda a terra regirá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vocês. Glória, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem